Paz do Senhor para os irmãos, estamos iniciando mais uma atividade de leitura da lição da Escola Bíblica Dominical, lição esta que abre o terceiro trimestre do ano de 2014. A lição 1, que tem como tema Tiago, fé que se mostra pelas obras. É importante notificar de que as lições bíblicas dominical deste trimestre, do terceiro trimestre, nos fala sobre a fé e obras, ensino de Tiago para uma vida cristã autêntica. Então é importante lermos a lição e meditarmos nela para aprendermos com a palavra de Deus. A verdade prática nos diz que a nossa fé tem de produzir frutos verdadeiros de amor. Do contrário, ela se apresenta de forma falsa. O texto áureo encontra-se em Tiago, capítulo 2, versículo de número 17, que diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O livro de Tiago é um livro muito importante para nós, porque ele vai descrevendo tanto a questão da fé como a questão das obras. A palavra-chave nessa lição será a fé, que é a confiança absoluta em alguém. A primeira das três virtudes teológicas, fé, esperança e amor. Neste conjunto, a fé se destaca em primeiro lugar. Os objetivos desta lição, ele versa sobre, em primeiro lugar, descrever as questões de autoria, local, data e destinatário da epístola, como também entender o propósito da epístola e, por fim, destacar a atualidade da epístola. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao de número 26. Quando olhamos para esta carta, dentro do seu esboço, ela é composta de um versículo onde estão as saudações, as provações em seu benefício, que vai do capítulo 1, do versículo 2 ao 18, aceitá-la como meio de crescimento, que vai do capítulo 1, do versículo 2 até o 4, e orar por sabedoria ao lidar com elas. Isto vai do versículo 5 ao versículo 8, dentro desse contexto. Temos algumas particularidades nas considerações preliminares desta carta, que Tiago é classificada como uma epístola universal. Agora, por que Tiago é classificada como epístola universal? Porque ela foi originalmente composta ou escrita para uma comunidade que estava dispersa, ou seja, uma comunidade maior que uma igreja local. Assim, a saudação da carta, ela é dirigida às 12 tribos que andam dispersas. Isto compreende o capítulo 1 e o versículo 1, juntamente com outras referências que nós encontramos dentro desse contexto, no capítulo 2, nos versículos 19 e 21. Indicam que a epístola foi escrita inicialmente aos cristãos judeus que viviam fora da Palestina. Aí Tiago escreve para este grupo de irmãos, e é possível que os destinatários desta carta fossem aqueles primeiros conversos, aqueles primeiros a aceitar a fé, aceitar o caminho. Assim, este grupo que vivia em Jerusalém, que após a morte de Estevão, foram dispersos pela perseguição, conforme está descrito em Atos 8 e 11. Este grupo deve ter se espalhado ali pela Fenícia, por Chipre, por Antioquia da Síria e além de outros lugares. Isto você pode confirmar olhando o capítulo 11 e o versículo de número 19. Pois bem, posto isso, quando olhamos para a carta e que é mencionada a autoria de Tiago, isso nos traz alguns pensamentos de alguns pensadores, de que
a carta for escrita por Tiago, o irmão do Senhor. É descartada a hipótese de ter sido escrita por Tiago, o discípulo, o apóstolo, porque este morrera decapitado por Herodes num tempo posterior à descrição da carta. Por isso, é descartado esta escrita por ele. Há alguns Tiagos que são descritos aqui, o filho de Zebedeu, há o Tiago menor, entre outros que estão inseridos nesta lição, como sendo o filho de Zebedeu, o filho de Alfeu e, finalmente, o Tiago, que é da autoria da epístola, que é filho de José e Maria. Isto é afirmado que ele é irmão do Senhor, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 20. Esta carta, embora a maioria dos pensadores bíblicos e dos estudiosos da Bíblia, eles versam de forma especial como local da carta ter sido escrita em Jerusalém, o local mais indicado da produção da epístola é realmente Jerusalém, conforme afirmam alguns escritores. Mas, tratando-se de um período antigo da era cristã, sempre o período será aproximado. Pois bem, então, a carta de Tiago deve ter sido escrita entre os anos 45 e 49 aproximadamente, visto que existem algumas evidências de complementação entre o que fora dita por Paulo, uma fonte que sabe teve apoio, o apoio na fonte de Paulo, e Tiago escreve apoiado na fonte de Paulo para descrever algumas anuâncias que existiam na igreja. Como já falamos no início, essa missiva, esta carta, fora endereçada às 12 tribos que andavam dispersas, não é? Há muito a estrutura política de Israel perdera aquela configuração, né, da divisão de tribos. Assim, no Novo Testamento, a expressão 12 tribos, na verdade, é um recurso linguístico que faz alusão à forma figurativa em relação à nação inteira de Israel. Ou seja, no corpo geral, essa informação das 12 tribos ela está fazendo uma alusão a toda a nação de Israel. Todavia, queridos, é bom lembrar que usar a fórmula das 12 tribos, na verdade, Tiago se refere aos cristãos que estão dispersos na Palestina e de forma variada nas igrejas estabelecidas em outras regiões. Isto é, todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. Então, isso prova que a carta é colocada para todos nós, inclusive nos dias de hoje. É bom lembrar que o propósito da Epístola de Tiago, na verdade, é orientação. É um tempo marcado pelas falsas espiritualidades, pelo egoísmo. As orientações de Tiago são relevantes e pertinentes. Isso porque a Escritura vai nos revelar o serviço a Deus como prática concreta de atitude e comunhão. Guardar-se do sistema mundano, do engano, da falsidade, do egoísmo, entre outras coisas. Ele descreve o amor ao próximo como algo que deve ser praticado. Assim, através das orientações práticas, Tiago almeja fortalecer e consolar os cristãos, exortando-os acerca da pureza, da não malícia, da verdade, da fé, do amor, das obras. Então, Tiago vai orientando e faz com isso fortalecer os irmãos, tendo em vista os órfãos, as viúvas que passam por tribulação e por dificuldade. Ele nos ensina a nos guardarmos da corrupção do mundo, conforme está lá Tiago 1 e 27. São, assim, o propósito das cartas é a orientação. Não apenas orientação, como também consolar. A cultura onde se desdobrava
a questão de César, que as pessoas se curvavam diante dele, era um ato muito difícil para os cristãos que não se curvavam diante de outros deuses, não ser o Senhor. Então, como César era honrado, e honrado como divindade, significava que existia rebelião à autoridade maior de César. Os crentes antigos foram impiedosamente perseguidos, humilhados, mortos. Entretanto, a despeito de perder o emprego, pais, filhos, família, sofrer martírios publicamente, de forma ostensiva, eles preferiram dar suas vidas por Cristo. Ainda hoje, quando nós olhamos para o texto de Tiago, ele soa para nós como um bálsamo para nós, para a igreja, para os crentes perseguidos e espalhados pelo mundo inteiro. Mas há um último propósito aqui que eu queria descrever com vocês, que era o propósito de fortalecer os irmãos, fortalecer os crentes. Porque além das perseguições cruéis, os crentes eram explorados pelos ricos e defraudados e afligidos pelos patrões. Ele descreve isso no capítulo 5, versículo 4. Apesar de a palavra de Deus condenar com veemência essa prática mundana, infelizmente ela ainda é muito atual. Malaquias 3 e 5 faz referência a isso, como também Marcos 10 e 19. Se você quiser observar mais um pouco, observe 1 Tessalonicenses 4 e 6. A Epístola de Tiago não foge da tradição profética de condenar tais abusos, pois, além de expor juízo divino contra os exploradores, o meio-irmão do Senhor exorta os santos a não desanimar na fé, pois há um Deus que contempla as más atitudes dos injustos e certamente cobrará muito caro, mas muito caro por isso. A queda de quem explora o trabalhador não tarda. Você dá uma olhadinha nos versículos 1 e 3 do capítulo 5 de Tiago. Por fim, dizer que esta epístola, esta missiva de Tiago, ela é muito atual para nós. Porque vivemos um período de superficialidade espiritual. É um outro propósito, é levar a quem ler esta carta, refletir para se relacionar de forma mais íntima com Deus e com o próximo. Essa carta traz até citações lá do Sermão do Monte, como prova de que o autor estava em plena concordância com o ensino de Jesus Cristo. Um tempo de confusão entre salvação pela fé e salvação pelas obras, o leitor de Tiago, ele é levado a poder pensar que a Epístola de Tiago contradiz o que Paulo explica na sua doutrina. Mas, na verdade, o que temos aqui é uma complementação do que Paulo coloca. Paulo coloca de que a salvação é pela fé e que não vem pelas obras para que ninguém se glorie, enquanto Tiago escreve e conclama as pessoas a realizar a obra para que seja comprovada a fé. Os falsos mestres torcem a doutrina da salvação pela graça proclamada pelo apóstolo dos gentios. Entretanto, a epístola de Paulo, ela evidencia que não se pode fazer separação entre a fé e as obras, apesar de as obras não garantirem a salvação, mas a sua manifestação dá testemunho da experiência salvífica do crente. Se é crente, tem que expressar as obras da salvação. Por isso que a fé sem a obra é morta, conforme informa Tiago. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos guarde, em nome de Jesus. Domingo, vá à escola dominical.